Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, terça-feira, dia 7 do mês de março. Muita luz e muita paz aí para o seu coração, alegria sempre, né, na sua jornada, na sua caminhada. Meus amigos, como seria se você tivesse um caminho seguro, um roteiro seguro? Imagina assim, um mapa do tesouro. Para você chegar numa vida de muita abundância, felicidade e harmonia. Me conta. Como seria se ao invés de você se sentir sozinho, solitária nesses momentos difíceis, por algum motivo você tivesse uma sensação, uma certeza de que você tem alguém extremamente confiável do teu lado, em que você pode recorrer a qualquer momento, a qualquer instante, que vai te orientar, que vai te trazer forças, energia, bom ânimo, né? Alegria, entusiasmo, orientação para você chegar onde você quer, né? Para que você chegue a uma sensação de viver, né? Uma forma de viver muito mais feliz, muito mais em paz. Acho que seria ótimo, seria? Quem que não quer, né? Quem que não quer um roteiro seguro para chegar numa vida muito feliz, ou viver uma vida feliz, ainda com a certeza de que você tem alguém do lado para te orientar da melhor forma possível? Pois é, a grande questão é que isso já é possível há muito tempo. Eu vou ler para vocês agora o Evangelho de João, no seu capítulo 14, a partir do versículo 1. E olha só que pérola de ensinamento de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar o lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe então Tomé: Mas, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Meus amigos, o roteiro seguro que a gente tanto procura é Jesus. É o Evangelho de Jesus. O roteiro seguro que a gente tanto procura, a gente já tem. Né? Essa companhia extraordinária para estar do seu lado, para nunca mais você sentir medo, se sentir angustiado, é o próprio Cristo. E Ele está aí disponível 24 horas por dia ao nosso redor, através dos seus ensinamentos, através da sua presença maravilhosa, só esperando que a gente se conecte com Ele. Que a gente abra a mente e o coração para se conectar. Entende? Parece simples o que eu estou falando, só um jogo de palavras, né? Mas não é. Olha que coisa curiosa. Vamos falar dos brasileiros mais especificamente. Segundo o último censo do IBGE, 97% da população brasileira afirmou que acredita em Deus. Está lá no IBGE. E é um dado curioso, né? Porque se você parar para poder pensar bem, o que significa acreditar em Deus? Porque se as pessoas afirmam, eu acredito em Deus, teoricamente essa crença deveria produzir um efeito de alívio emocional muito maior do que produz, você não acha não? Porque teoricamente se eu digo que eu acredito em algo, é porque em tese esse algo deveria fazer parte de mim. E aí que está o grande detalhe. As pessoas não entenderam ainda, meus amigos, que há uma diferença entre ser e acreditar. Certa vez, perguntaram a Albert Einstein se ele acreditava em Deus. A resposta de Einstein foi luminar. Ele disse: eu sei, eu não acredito. E muita gente não entendeu. Como assim eu sei, eu não acredito? Eu sei. Um outro dia, a esse propósito, antes de seguir adiante, eu vi o Divaldo compartilhando uma experiência dele lá no Canadá, num congresso de parapsicologia, em que ele falava a esse respeito, né, sobre a imortalidade da alma, né? E ele falava: eu não acredito na imortalidade da alma. E todo mundo: oh! Eu sei que a imortalidade da alma existe porque eu a vivo todos os dias. Meus amigos, quando a gente fala que a gente acredita em alguma coisa, o que acontece é exatamente isso. Acreditar é da mente, saber é do coração. Acreditar é do intelecto, saber é da alma. Você pode acreditar em Deus e isso não fazer com que você se sinta em paz, mais leve e feliz, seguindo a proposta que Jesus nos faz.
né, no seu caminho, sabendo que ele é verdade e a vida. Mas quando a gente sabe que algo é real, você não precisa pensar nisso, você vive. Essa é a diferença entre crer em Deus e saber Deus. Percebe a sutileza? Essa é a diferença entre você falar, eu acredito sim na reencarnação, e essa consciência saber e fazer com que você viva de uma maneira muito mais leve, serena e responsável pelos seus atos. Há uma diferença grande em falar, eu sei que Deus pode me ajudar, e você sentir essa ajuda fluindo dentro de você. Então, meus amigos, na pílula do nosso amado Evangelho de hoje, o que a gente na verdade quer é relembrar esse ensinamento profundo das palavras do próprio Cristo de que nós já somos seus filhos, né? Filhos de Deus, irmãos de Jesus, enfim, que nós já somos abençoados por simplesmente existir. Então pare de duvidar da sua luz, você entendeu? Para com isso, puxar a sua orelha. Pare de duvidar da sua luz. Pare de duvidar da bondade divina abençoando você, as pessoas que você ama, o meio em que você vive. Pare de duvidar da bondade divina porque existem ainda focos de escuridão, exatamente porque a luz ainda não foi acesa nesses lugares. Quando nós abrimos a nossa mente, quando nós abrimos a nossa alma para que essa luz divina que já existe dentro de nós possa brilhar, não é a luz que vem de fora, é uma luz que já existe em você, ela possa brilhar. Assim como a gente quando tira a poeira, sabe, de cima de uma estante, que ela está lá sem brilho nenhum. Você tira a poeira, o brilho natural ali da madeira se mostra. Então, quando a madeira tem brilho, e nós somos com certeza seres de brilho, então tirar a poeira da dúvida, da incerteza, da ansiedade, da mente agitada, esse brilho interior vem à tona. E a gente consegue viver com muito mais gratidão, a gente consegue viver com muito mais carinho, a gente começa a viver com muito mais alegria ao nosso redor. Então aproveite o dia de hoje para você não falar que acredita em Deus, mas sentir isso dentro do seu coração. Então você acredita em Deus? Não, eu sinto Deus. Está muito acima do que simplesmente o verbo crer, né? Eu sei que Deus existe, flui através de mim. Esse é o roteiro seguro, é um mapa que Jesus, né, nos trouxe através aqui das palavras de João e, consequentemente, nos estimula a sentir ele do nosso ladinho, né? Acompanhando a gente aí em cada passo da jornada, a despeito de todas as dúvidas que tanta gente tem. Mas será que Deus mesmo está do meu lado? Será que Deus me abençoa? Tudo bem, Deus existe, mas será que Ele tem tempo para mim? Tem um monte de questionamentos absurdos, né? Como se Deus fizesse distinção das pessoas, o que seria uma loucura, porque se Ele fizesse distinção, Ele não seria Deus, né? Faria algo passional, que seria um absurdo quando a gente pensa na ideia divina de justiça e de amor e bondade. É ou não é? Então é lógico que você é importante sim para Deus, cada ser que foi criado pelo Pai é importante sim e tem o seu lugar na natureza. Então nunca mais duvide de você, pare com esses pensamentos pessimistas, em casos extremos, até suicidas que algumas pessoas têm, o que é um grande desrespeito à luz que você já carrega. E comece a focar na sua luz para que ela brilhe cada vez de uma maneira mais intensa e você se sinta muito mais feliz e seguro para dar os passos que necessita e vencer os desafios, sim, da vida material, os desafios da vida física, os desafios da vida emocional. Porque, meus amigos, tudo passa. A não ser a bondade divina, como dizia minha avó, tudo passa. Tudo tem um momento certo. O Haroldo, ele tem uma frase muito interessante, dizendo que uma vez ele saiu da reunião mediúnica e aí um amigo espiritual, através de uma médium, fala para ele assim: Haroldo, o sofrimento tem data determinada para acabar. Adorei isso. Porque é verdade, na nossa vida eterna, mas todo o sofrimento tem data terminada, né, determinada para acabar. E essa data determinada é a libertação da sua alma. Então esse sofrimento pode acabar daqui a 20 anos, como pode acabar agora. Tudo depende da libertação da nossa alma, dos medos, das angústias e dos receios. Então quem determina, gente, o momento verdadeiro da nossa liberdade somos nós. Isso não tem nada a ver com as pessoas ao seu redor. Tem a ver única e exclusivamente com a maturidade da nossa alma em entender que a gente já tem um roteiro seguro e nós temos com certeza aquele que vai estar do nosso lado nos guiando nessa caminhada até Deus. Tá bom? Luz e paz para o seu coração, alegria nesse dia maravilhoso e mais uma vez, como sempre, muito obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho. E eu peço, gente, que vocês, ao ter pessoas para armazenar, para receber a pílula, que você crie, explique isso para as pessoas. Porque tem gente que fica pedindo, olha, me acrescenta, me acrescenta. Não, você deve acrescentar se você quer colocar alguém no seu celular,
para ajudar todo mundo, né? Você cria seu grupo de transmissão, ou sua lista de transmissão, ou seu grupo no seu celular, e aí você pode acrescentar quem você quiser, seu pai, sua mãe, seus amigos, colegas de trabalho, para receber a pílula, tá bem? Porque assim é mais fácil de organizar. Não precisa pedir para chegar até a gente ou outras pessoas, não. Você pode ter a sua lista. Olha que coisa linda. Você recebe a pílula do Evangelho, se você gosta, você compartilha com seus amigos, e aí você ensina seus amigos a também fazer a lista deles, e aí eles disparam para a lista deles, e assim a gente vai trabalhando essa corrente do bem, tá bom? Obrigado pelo apoio, viu? Que Deus abençoe, um excelente dia e até breve, até muito breve, com a consciência que o roteiro e essa companhia maravilhosa, com certeza a gente já tem. Agora a gente tem aqui se sintonizar com ela.